E eu converso agora com a nossa comentarista de política da Globo News, Cristiana Lobo. Bom, Cris, como a gente viu aí nessa entrevista coletiva de Cardoso e Edinho, ela serviu, na verdade, quase que exclusivamente para o posicionamento do ministro da Comunicação Social, o que foi o tesoureiro da campanha da presidente Dilma Rousseff. Uma espécie de defesa dele. Exatamente, Sérgio. Enquanto o ministro Cardoso falava mais um pouco, eu conversava por telefone com o ministro Aloysio Mercadante e perguntando a ele exatamente a razão dele não ter ido a essa entrevista. Ele disse que hoje o foco é o ministro Edinho Silva, porque foi envolvida todo o conjunto da campanha da presidente Dilma e Edinho, como tesoureiro da campanha da presidente, então fez a defesa dele próprio e da campanha da presidente Dilma. E sobre ele próprio, Aloysio Mercadante repetiu o que havia dito ontem, que as doações que recebeu totalizaram R$500 mil, na delação premiada, que ele também não conhece o teor, 250 mil pela UTC, ele mostrou o recibo ontem, e 250 mil pela Constran, que ele também mostrou o recibo. Segundo ele, essa informação que está divulgada, atribuída à delação premiada, de que ele recebeu 250 mil pela UTC no Caixa 1 e 250 mil pelo Caixa 2, essa informação não procede. E ele disse que pode falar ao longo aí dos próximos dias, porque além dessa questão da Operação Lava Jato, ele avalia que a semana que vem vai ser uma semana muito intensa, com vários problemas do governo no Congresso, na gestão, e quando a presidente sai, dificilmente é possível ele também deixar o país. Tanto que ele lembrou que ele nunca foi em viagens presidenciais, iria nessa. Mas o fato que decidiu mesmo a não ida dele, fica claro para nós que foi a Operação Lava Jato, a citação do nome dele, porque tem que ter uma articulação para o governo de defesa dessa questão. Este é um aspecto, viu, Sérgio, que está muito claro que o governo, de ontem para cá, fez uma inflexão importante para fazer a sua defesa em relação a essas denúncias que aparecem a partir do depoimento do empreiteiro Ricardo Pessoa. Pois é, só reforçando então, Cris, que você destacou aí esse posicionamento do ministro Mercadante, que também teria sido citado na delação premiada do presidente da UTC, mas a questão do dinheiro que foi doado para a campanha da presidente Dilma Rousseff, né? E com a questão do ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, já anunciar que vai constituir um advogado e querer ter acesso também ao conteúdo dessa delação premiada para poder se defender, apontando aí que teria sido um vazamento de informação seletivo. Exatamente, ele reafirmou isso, esse entendimento, essa compreensão que está havendo dentro do governo de que o vazamento está sendo seletivo. A gente falou antes da entrevista, que ele iria questionar exatamente essa questão, porque, segundo eles, há uma suspeição em relação às doações para o PT, e as mesmas empresas fazem doações semelhantes, maiores ou menores, mas semelhantes a outros candidatos, e isso não há o questionamento. Eu achei que o ministro Edinho Silva, ele fez essa defesa de forma bastante enfática, ele estava bastante tenso, foi possível ver, mas ele avançou mais um pouco e disse que se oferece para falar aos autos e vai constituir advogado. Então, ele quer conhecer o conteúdo, o teor completo da delação premiada, e relata uma parte da conversa que teve com Ricardo Pessoa, para dizer que em nenhum momento houve questionamento sobre a doação, sobre qualquer insinuação. Isso porque na delação, segundo a revista Veja, segundo esses vazamentos desse fim de semana, Ricardo Pessoa teria dito que fez a doação por temer represálias do PT, caso vencesse o PT as eleições. Então, eu acho que de hoje a gente tira muito claramente essa mudança de comportamento do governo ao chamar a entrevista no Ministério da Justiça, que é o comandante, é o chefe em tese da polícia, é o chefe hierárquico, em tese não, é o chefe hierárquico da Polícia Federal. Ele abre a entrevista, apresenta o ministro Edinho Silva e faz questão de dizer que ele próprio avaliza o histórico
a vida de Edinho Silva. Isso denota o grau de preocupação que o governo está tendo com esse assunto. Primeiro, o ministro Mercadante, que ia na viagem, deixa de ir para cuidar da defesa dele próprio, das questões de governo e dessa ação do governo de se defender desta delação premiada de pessoa. Depois, essa entrevista, que é uma entrevista formal e chamada pelo ministro da Justiça, o chefe hierárquico da Polícia Federal, e essa mudança de tom. Essa mudança de tom do governo, ao mesmo tempo em que faz a sua defesa, também mostra que outros candidatos também receberam recursos. Isso é uma mudança muito forte, porque até aqui o PT só dizia uma frase, como eu disse, como um mantra: todas as doações são legais. Elas estão declaradas à justiça. Por quê? Porque nas investigações há o questionamento sobre exatamente as doações legais. Eles acham que as questões são legais, mas declaradas, mas o dinheiro é oriundo de dinheiro de propina. Essa pergunta foi feita ao ministro Edinho, e ele disse que ele chegou à campanha em julho e as doações estavam sendo feitas. Em suma, ele não condena claramente, mas ele diz o seguinte, que todas as doações são legais e frutos de interesse do próprio doador. Nesse momento, ele fala, por exemplo, que Ricardo Pessoa é conhecido doador de campanhas, que se apresentou a ele como alguém que doou para a campanha de 2010, que faria a doação em 2014, estava fazendo a doação de forma escalonada, pois se tivesse segundo turno, também doaria o que aconteceu. Então, ele diz que não houve esse constrangimento em momento algum. É uma mudança bastante importante, Sérgio. Agora, então, foi uma postura aí de defesa, mas de, ao mesmo tempo, ataque, né? Porque manifestou a questão de doações para outros partidos também. Se não me engano, são 6 partidos, PT, políticos de 6 partidos, PT, PMDB, PP, PSB, PSDB, me fugiu um da memória. Você lembra qual é o outro partido, Cris? PSB também. O importante que ele quer fazer a comparação é exatamente com o PSDB, que é o candidato de oposição mais forte. Ele falou muito tempo em democratas, talvez você tenha esquecido, mas são tantos partidos no Brasil que a gente se perde mesmo, Sérgio. Mas o ministro quis fazer uma comparação muito claramente com as doações feitas a Aécio Neves e também doações feitas pela Constran a candidatos nos estados governados por PSDB, para dizer que o fato, Aécio não é governo, ele é oposição, então não teria como questionar uma doação a ele na expectativa de uma contrapartida. Mas no caso de Geraldo Alckmin, sim, sendo ele governador de São Paulo, com muitas obras, eles me disseram, obras bilionárias em São Paulo, por que não há o questionamento? Então, é aquela tática de, na defesa, também partir para o ataque, para tentar botar todo mundo no mesmo balaio aí das suspeições e das dificuldades para comprovar para desmistificar, né? Eles acham que eles querem desmontar o que eles chamam de tese, que é a tese central dessas investigações da Operação Lava Jato, que é a tese de que as doações são legais, mas o recurso é ilegal. Então, isso que o governo, nesse momento, quer desconstruir. E só para a gente entender agora esse andamento da delação premiada do Ricardo Pessoa ao Ministério Público, né, que foi confirmada pelo ministro Teori Zavascki, que é o relator dessa questão no Supremo Tribunal Federal. Qual é a expectativa do andamento para a liberação do conteúdo exatamente dessa delação premiada, assim como aconteceu com as 2 primeiras, que levaram, inclusive, à investigação de uma série de políticos aí, de vários partidos? Olha, o próprio Ricardo Pessoa, que é o interessado, enfim, as pessoas ligadas a ele fizeram questão de dizer que não poderiam contar nada, porque a expectativa era da homologação. Esse vazamento aconteceu um dia depois da homologação, porque se fosse antes poderia inviabilizar a homologação. A homologação dessa delação premiada é uma etapa bastante importante para Ricardo Pessoa. Ele fez a estratégia dele de defesa
calculando nessa delação premiada, porque agora ele tem uma multa a pagar, uma multa de 50 milhões de reais que ele vai pagar, e depois uma pena, que será uma pena bem menor do que se a gente comparar, por exemplo, com qualquer um dos réus do mensalão, por exemplo. Então, é uma pena que não será superior a 3 anos. Então, é uma estratégia de defesa importante. Por isso, a delação premiada dele teve muita relevância nessa estratégia. O conteúdo, o teor, é claro, ela é a peça fundamental. É isso que os que estão sendo citados do outro lado querem contestar, porque ele se valeu de contar o que se passou e, segundo essas pessoas do governo, ele contou coisas que não teria acontecido. Na visão deles, por exemplo, essa questão que Edinho Silva fala de ter feito um constrangimento a ele para doar, senão haveria retaliações do governo petista. Então, isso é uma questão. Agora, o mérito, o texto da delação premiada depende do ministro Teori Zavascki, já não mais da Procuradoria-Geral, pode ser divulgado oficialmente no site do Ministério Público ou do Supremo Tribunal Federal. Não será com os advogados de Ricardo Pessoa, nem por ele próprio. Então, só você reforçar aqui, Cris, os políticos dos 6 partidos que eu havia citado, né, que eles, segundo o Ricardo Pessoa, teriam recebido doações da UTC, que são o PT, PP, PSDB, PSB, PTB e PMDB. 6 partidos no total. Deixa eu agradecer a participação. Você havia esquecido o PTB de Fernando Collor, que foi um dos maiores beneficiários, com 20 milhões de reais, segundo o Ricardo Pessoa. Tá certo. Deixa eu agradecer, então, a participação da Cris Lobo, fazendo uma análise aí, principalmente depois dessa entrevista coletiva que foi concedida no Ministério da Justiça pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva.